Olá! A gente vai mergulhar agora numa das histórias mais impressionantes que existem. Uma história que vira a nossa lógica de cabeça para baixo, a da encarnação. Já parou para pensar nisso? Como o infinito pôde caber no tempo? Como a glória se vestiu de humildade? No fundo, uma história de amor que mudou absolutamente tudo. E a pergunta que vai guiar a gente é essa aqui, ó. Como é que o Rei da Glória, o ser mais poderoso de todo o universo, escolheu deliberadamente se tornar um servo? Parece um quebra-cabeça, né? Um paradoxo que tá bem no coração da fé. E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar juntos. Então, vamos começar. Porque para a gente ter uma noção real do quão baixo ele desceu, a gente precisa primeiro tentar espiar o quão alto ele estava. E olha, a visão do profeta Isaías nos dá uma pequena, mas uau, impressionante imagem disso. A escala aqui é algo difícil de processar. Isaías vê o Cristo num trono alto e sublime. A glória dele é tão imensa, tão vasta, que só a borda, a aba da roupa dele, já era o suficiente para encher todo o templo celestial. A gente consegue sequer imaginar essa magnitude? E essa visão mostra tudo, né? A gente vê a majestade e o poder dele ali, no trono. O senhorio com anjos poderosíssimos o adorando sem parar. A santidade dele é tão pura, tão intensa, que até os serafins, seres de fogo, cobrem o rosto. E tudo isso acontecendo no meio de uma adoração eterna. Esse era o ambiente natural dele. E é exatamente desse lugar, desse ponto de glória absoluta, que a descida começa. E não foi um acidente, foi uma troca, uma escolha consciente de deixar tudo isso para trás por algo radicalmente oposto, a humildade. E olha só esse contraste. De um lado, a glória, o trono, as vestes que enchiam o templo, o nome que está acima de todo o nome. Do outro, a humildade, uma manjedoura, um coxo de animais, panos simples e um nome tão comum na época que precisava de um complemento, de Nazaré, para que as pessoas soubessem de quem se estava falando. A primeira troca foi muito literal e também simbólica. Ele literalmente se despiu daquelas vestes de pura luz e majestade que enchiam o templo, para ser envolvido em panos, pedaços de tecido simples, provavelmente improvisados ali numa estribaria. Aquele que vestia a própria glória do universo agora estava enrolado na mais profunda e frágil simplicidade. A segunda troca vai ainda mais fundo, toca na própria identidade dele. Ele era conhecido como Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. São nomes de poder, de autoridade absoluta. E aceitou um nome super comum, Jesus, que é a versão grega de Josué. Era tão comum, sabe, que as pessoas reagiam com certo desprezo, falando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um nome acima de todos os nomes foi trocado por um nome desprezado. E a descida continua, fica ainda mais profunda. O rei não só se humilhou no nascimento, mas ele também trocou o seu senhorio absoluto pelo papel de servo. E é muito importante a gente entender o peso dessa palavra. Servo, no contexto da Bíblia, é algo muito próximo de escravo. Não é um funcionário que bate o ponto e vai embora. É alguém que abre mão da própria vontade para cumprir a vontade de um mestre. É uma submissão total. E as palavras dele mesmo definem a missão. Aquele que era servido por legiões de anjos no céu veio para a terra não para receber serviço, mas para dar, para servir. E servir a um ponto extremo, o ponto de entregar a própria vida. E o jeito que ele servia era único. Ele não era um servo que esmagava os mais fracos. Pelo contrário, ele tinha um cuidado especial com a cana quebrada, com quem já estava ferido. Ele não apagava a fé pequenininha, a torcida que fumega. Ele se ajoelhou para lavar os pés sujos dos discípulos e andou por todo lugar simplesmente fazendo o bem. Um serviço de pura misericórdia. E agora, a gente chega no ponto mais baixo de toda essa jornada. O fundo do poço, onde a honra é trocada pela vergonha total e a santidade assume o nosso lugar de pecado. É a descida final, até a cruz. Pensa um pouco na jornada. Ele se despiu da glória para se vestir de humanidade. Depois tirou as próprias vestes para se amarrar com uma toalha de escravo e aqui na cruz, ele se despiu de novo, pela última vez, da forma mais humilhante que se pode imaginar. Isaías previu isso com uma clareza assustadora.
Ele foi desprezado, rejeitado. As pessoas escondiam o rosto dele. E o motivo disso tudo? Ele não estava pagando por um erro que cometeu. O texto diz: ele foi transpassado, moído, ferido pelas nossas transgressões. O custo foi impagável. Suas roupas foram arrancadas e sorteadas. Ele foi exposto à humilhação pública. Foi ferido no corpo e na alma, carregando um peso que não era dele. E de forma simbólica, sofreu fora da porta, como se fosse algo impuro, rejeitado pela cidade santa. Mas a história não termina no ponto mais baixo, de jeito nenhum. Na verdade, é justamente a partir dali que acontece a virada mais espetacular de todas. O retorno triunfante à glória. E aqui está o ponto-chave. Por causa da sua humildade, por causa da sua obediência até a morte, Deus o exaltou ao lugar mais alto possível. Aquele nome comum, Jesus, que um dia foi motivo de piada, agora se tornou um nome que está acima de todo e qualquer outro nome que exista. E essa tabela aqui mostra a transformação completa. O rosto que um dia teve ferido e inchado, agora brilha como o sol. Os pés, antes empoeirados de tanto andar como servo, agora são como bronze polido, reluzente. A voz que era mansa e contida, agora soa como a voz de muitas águas. E aquela toalha de escravo foi trocada por um cinto de ouro. A vitória foi total. E aqui a gente entende o propósito de toda essa jornada. Cada passo que ele deu para baixo foi para que a gente pudesse dar um passo para cima. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Ele assumiu toda a desonra para nos dar honra. Ele desceu para que a gente pudesse ser elevado. E o mais incrível é que, mesmo em toda essa glória exaltada, a primeira coisa que ele diz a João, que cai aos seus pés como se estivesse morto, é: não tenha medo. Ele continua sendo o Salvador compassivo. O Rei glorificado ainda é o Cordeiro que se importa com cada um de nós. Essa troca da glória pela humildade é o coração do Evangelho. Se essa jornada fez sentido e tocou de alguma forma, que tal se inscrever aqui no canal Resumo Cristão para mais conteúdos como este? Curta, compartilhe com alguém e, se quiser se aprofundar, assista a mensagem completa que inspirou este resumo. O link está aqui na descrição. Um abraço e até a próxima!